Espírito Santo. Você pode se assentar no seu lugar. Nós tomamos posse, Jesus, de tudo aquilo que nos pertence. Nós declaramos, Jesus, que o fogo do teu selo arderá em nós. Nós declaramos, Jesus, filhos queimando por este fogo neste lugar. Espírito Santo, nos conduz nessa noite. Nos conduz com a sua palavra, Jesus. Que não saia nada de mim, mas que saia a sua vontade, a sua doce palavra. Que seja, Senhor Jesus, palavras, Pai, que possam mover os corações dos teus filhos. Que eles possam sair daqui, Pai, convictos, Jesus, que tudo que tem no reino, Senhor, não é sobre nós, mas é sobre a sua vontade através de nós. Eis-nos aqui, Jesus. Será que você pode falar: eis-me aqui, Senhor? Se você está com seu coração disposto, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Seja feita a sua vontade, seja feito o teu querer, seja feito, Senhor Jesus, conforme o seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre intercessão. A gente vai falar um pouco sobre o que é um intercessor, qual é a posição de um intercessor. Aí você vai perguntar assim: Darly, intercessor tem posição? Tem. Darly, eu tenho que ser um intercessor? Sim. E aí eu vou te explicar o porquê dentro disso. Se vocês quiserem sentar, pessoal, fiquem à vontade. Tirando meu tecladinho ali no fundinho. Então nós vamos abordar esse tema que, de fato, para muitos, talvez não soa como importância. Mas a palavra de Deus toda, exatamente toda, a Bíblia, né? O nosso manual de vida, que é a palavra de Deus, ele fala que todos nós somos intercessores. E o nosso maior modelo e único foi o nosso Jesus. E se você quiser anotar, e eu vou tentar falar com calma, tentar ser breve também, porque daqui a pouco a gente vai ter prática. Aí você vai falar: Darly, mas tem prática na intercessão? Tem. Sim. Nós estamos aqui nessa noite para ser habilitados conforme a vontade de Deus. E de fato, ninguém aqui nessa noite vai sair com dúvida daquilo que você é. E não tem a ver com o ministério. Tem a ver com uma vida em Deus. Tem a ver com o seu papel como filho. E falando de intercessão, eu queria perguntar para vocês. Você sabe o que é intercessão? Alguém pode dizer? Não tem medo, gente. Minha advogada ali está olhando para mim. Alguém? Sabe o que é intercessão? Sabe, Rô? É isso aí. Um dos pontos de um intercessor é isso: se colocar na brecha. A intercessão, o papel de interceder é intervir por algo, ou por alguém, uma situação. Intercessão, eu até coloquei aqui, para mim, né? É se dispor para ser usado através da voz de Deus. E nós estamos aqui para isso. Talvez você não precisa estar dentro de um ministério de intercessão, mas a intercessão é para todos. Interceder é para todos. Orar é para todos. E o outro ponto da intercessão é ser mediador. Jesus, como eu falei, como nosso modelo, ele foi mediador por nós. E eu vou dizer para vocês aonde isso está escrito.
Lá em 1 Timóteo, o capítulo 2, o verso 5 e 6 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos nós. Então não tem como a gente falar que nós não temos que ser intercessores. E intercessor é só uma palavra, não é uma profissão. Não é algo que te coloque em um lugar de obrigação. Mas é estar em um lugar aonde você sempre teve que estar. Aonde você jamais deveria ter saído. E o maior exemplo aqui, o nosso maior modelo, e isso aqui a palavra nos dá respaldo, foi Jesus, o próprio Deus, né? Ele interviu por nós. Quando ele foi para a cruz, ele se colocou no lugar de mediador por mim e por você. E qual era a expectativa dele? A maior expectativa dele é que nós, como filhos, desse continuidade em tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. E falando disso, a Bíblia toda, ela fala de pessoas que oraram. Teve várias pessoas, vários modelos, né? Além de Jesus, que ele é o nosso modelo supremo, maior, teve outras pessoas que intercederam na Bíblia. E às vezes você vai falar assim, para que eu vou orar, né? Para que eu vou interceder? Cara, você vai orar e você vai interceder porque esse é o nosso papel como cristão. Sabe que Jesus, quando ele foi para a cruz, até antes, ele estava orando. Você acha que ele não teve medo? Lógico que ele teve medo. Mas ele estava no lugar mais importante da vida dele, que era aos pés do Pai dele. E tem situações que a gente só consegue acessar em oração. Não tem outro caminho. É através da oração que você consegue ouvir a direção do Senhor, que você consegue entender para onde você vai. Há uns anos atrás, eu não tinha convicção de quem eu era em Deus. E quando você não tem convicção de quem você é em Deus, você fica andando para lá e para cá. Eu até estava hoje em casa orando, e aí quando eu estava pensando nessa parte, eu falei, sabe aquela barata que você tenta matar e ela fica fugindo de você? No caso, eu fujo dela, né? Mas você fica exatamente como aquela barata, né? Perdida, mas você vai morrer. De fato, ela vai morrer. Alguém vai pisar nela. Quando você não tem convicção de quem você é, você vai ficar perdida assim. Mas uma hora você vai morrer. E quem aqui já viu aqueles cachorrinhos na rua que fica correndo atrás do próprio rabinho? Já viram? Ele fica constrangedor, né? Quando a gente não tem uma direção, a gente fica igual aquele cachorrinho, girando atrás do... E não vai conseguir pegar. É dar voltas sem ter um destino. E nessa noite, eu tenho certeza que talvez você não vai sair daqui como um intercessor, mas você vai sair daqui como uma pessoa que ama orar. Uma pessoa que não vai dar um passo se não for a vontade de Deus. Para tudo na nossa vida é necessário a gente parar e ouvir. E quando eu falo isso, eu falo por mim. Quando eu não tinha convicção de quem eu era, isso pode gerar em você vários sintomas ruins. Sabe uma pessoa doente? Ela começa com uma dor de cabeça. Quando você não tem convicção de quem você é, você começa a ter sintomas ruins. E esses sintomas, ele não te leva para um lugar de cura, para um lugar de propósito. E por um bom tempo da minha vida, eu andei assim. Às vezes,
Eu me definia como uma pessoa que só tinha que cantar. E muitas das vezes eu me cobrava porque eu achava que cantar era pouco. E cantar não é um ministério. Porque para isso já tem os anjos lá nos céus, que canta 24 horas. E eu me perguntava, Senhor, qual que é o meu propósito? De verdade, eu falava bem assim, eu me frustrava comigo mesma. Porque eu falei assim, Senhor, eu nasci para quê? Né? Já estou com 35 anos. E, cara, parece que eu não fiz nada. Só que, às vezes, você está esperando uma posição para se posicionar. Sendo que o mais simples é você parar e ouvir Ele. E teve uma vez que eu perguntei assim para minha pastora, né? Pastora, me ajuda aí. O que eu sou, hein? Ela deve ter pensado, louca. Doida, né? E eu falei assim, preta, né? Que eu costumo chamar ela de preta, né? Pastora, me ajuda. Eu não tenho convicção daquilo que eu sou. Não tenho convicção do porquê que eu nasci. Cara, isso está me fazendo mal. E ela falou assim, vai orar. Aí eu falei, beleza. Né? Tipo, nossa, era só isso. Não, é o tudo. É tudo isso. E uma das coisas que eu sempre amei e presenciei muito é uma vida de oração. Eu lembro que quando eu era pequenininha, a minha mãe tinha os cultos da oração da tarde, né? Tarde da bênção. Quem nunca foi, né? Na tarde da bênção. E a minha mãe levava a gente e isso me fez lembrar da minha jornada, né? E eu amava ver as pessoas serem curadas. Eu gostava daquele cenário, né? De muitas das vezes estar numa tarde da bênção para poder cantar um playbackzinho e depois, ó, só oração. E aí Deus me fez lembrar que, na verdade, a minha frustração era porque eu não entendia que nele nada tinha mudado. Mas dentro de mim, a minha motivação tinha mudado. E qual que era a minha motivação? Fazer. Quem veio de igrejas assim do fazer, dificilmente consegue ficar parada, né? E muitas das vezes você se frustra, porque você vai falar, caramba, eu estou 5 anos na igreja e não estou fazendo nada. Só que o Senhor, Ele começou a falar comigo. E teve uma vez que eu estava aqui no culto e o Senhor falou bem assim, seja tardia a não falar. Aí eu falei, vixe, difícil. Eu, Darly, a mais falante da face da terra. E não é para Dayana, minha irmã gêmea, né? Para quem não sabe, eu tenho uma irmã gêmea. Eu falei, isso não é para Dayana? Não, é para você mesma. Seja tardia no falar, aquieta o seu coração. E aí eu falei, amém. E aquietar o seu coração, muitas das vezes, vai te tirar da rota. Você vai ter que se isolar. E dentro de você, vai começar a borbulhar algo assim dentro de você. E você vai falar assim, Deus, eu já estava questionando porque eu não fazia nada. Agora eu estou fazendo nada do nada. Sabe? E aí, dentro de casa, eu comecei a intensificar minha vida com Deus. E eu falei assim, Deus, eu não quero viver um ministério. Eu quero viver o seu propósito. Qual que é o seu propósito para mim? E Deus começou a me lembrar desse cenário que eu vivia com a minha mãe, na igreja. E eu sempre amei orar. Às vezes, quando o Alan chamava assim, eu para orar em casa, né, em casal, o Alan é mais calmo, né? Totalmente. E o Alan, a oração dele é uma adoração, e fica lá. Eu olhava para ele e falei, nossa, que devagar. Eu ficava, né, chocada, que eu falava assim, a oração para mim é, né, orar mesmo, sabe? É expulsar demônios, é começar a interceder por pessoas. E às vezes ele falava, Darly, né, você já está lá, eu estou aqui. E eu pensava, marido, não dá, né? Você é muito devagar, né? Sei lá, minha oração é assim. Porque eu cresci em um lugar assim, onde a oração era se dispor por pessoas, né?
E às vezes ele queria começar uma oração adorando, calmo, em família, bem suave. Eu não, daqui a pouco na minha oração eu já estava intercedendo por A, por B, por C. E aí ele acabava saindo do mesmo setor que eu, porque já estava, não tinha espaço, né? Não tinha. E Deus me fez lembrar disso na minha vida. E aí eu falei assim, Deus, eu não quero ter um título de intercessora, mas eu quero ter um título de filha que está disposta a orar pelos meus irmãos. E uma das coisas que a Rô falou sobre intercessão é isso, é se dispor. Às vezes a gente fica esperando que alguém ore por nós, sendo que a maior expectativa das pessoas é que você ore por elas. Não tem a ver com você. E uma das coisas que na minha caminhada eu entendi é que a oração não é para você, não é sobre você. É sobre Ele e em nós e através de nós. E eu creio que nesse tempo o nosso Deus, Ele continua procurando intercessores. Eu lembro que quando a gente começou a nossa sala de oração, eu tive um sonho aonde Deus falava para mim que Deus estava levantando mulheres, mães intercessoras. E logo depois disso, eu achava que eu estava com insônia. E eu falava, nossa, né, estou tendo insônia, não estou conseguindo dormir. E eu amo orar de madrugada. Na verdade, qualquer hora que alguém me ligar de madrugada, eu estou lá, porque de verdade eu não durmo. Altas madrugadas. Eu estou acordada, viu? De verdade. E eu lembro que eu falei assim, Deus, eu vou orar, porque essa inquietação não é minha. Mas acho que eu estou tendo uma crise de ansiedade, você já pensa já no ruim, né? E aí foi quando Deus me deu esse sonho. E Deus falou, eu estou levantando mulheres intercessoras, mães de orações. E aí eu falei, não, é coisa da minha cabeça. Aí logo depois, na mesma semana praticamente, teve um ataque, lembra, nas escolas, que começou os ataques nas escolas? E aí, na época eu procurei o tio Alex, né? Porque o tio Alex é o carequinha que a gente tem aqui. E aí eu falei, tio Alex, Deus está falando que a gente precisa orar, cara. A gente precisa ir para a igreja para poder orar. A gente tem que orar, né? E eu falava com ele amém, Darly, amém. Eu falei, não é amém, cara. A gente tem que orar. A gente precisa orar. Eu não sei o que está acontecendo. Aí depois começou a vir esses ataques nas escolas. E quando veio esses ataques nas escolas, veio uma compaixão enorme dentro de mim, assim, e me fez lembrar mais ainda de quem eu era em Deus. E aí eu falei assim, Deus, eu não preciso de respaldo para poder orar, porque quem me respalda é o Senhor. Então eu vou orar. E aí eu comecei a orar na minha casa. E aí eu me dispus a orar na escola do meu filho. Aí eu falei assim, como que eu vou orar lá? Porque hoje não dá para você chegar numa escola e falar de religião. E aí eu era muito amiguinha da coordenadora dele. Aí eu falei assim, Soraya, eu posso orar aqui? E dentro de mim, uma vergonha, sabe? Eu falei assim, não vou pedir para orar, não. Só que daí Deus falou assim para mim, você só vai sair daqui quando você orar. Aí eu falei, ai meu Deus, que vergonha, né? Vou pedir para ela. Aí eles estavam cantando uma musiquinha lá sobre paz, isso, aquilo. E dentro de mim eu falei, não. Eu quase falei, não é assim, né? Não é assim. E aí com todo jeito eu falei, posso orar? Aí ela falou assim, pode. Aí eu fiz uma roda com as crianças, eu comecei a orar com elas. E foi muito impactante, porque eu nunca tinha vivido aquilo ali, né? De ter autoridade para pisar em um território que não é seu. E aí eu comecei a orar lá, as coordenadoras começaram a chorar, as professoras depois começaram a pedir oração, que estava com medo, que não queria voltar para a escola. Aí veio uma menininha e falou bem assim, tia, quando a senhora orou, eu cheguei aqui, eu estava perguntando, por que minha mãe e meu pai não me amam? E me deixou na escola, assim. Bem pequenininha a menininha. E aí eu falei bem assim, é mesmo? Aí ela falou assim, é.
Aí ela falou assim, mas a senhora orou? E aí eu entendi que Deus me ama. E que Ele está aqui comigo, e que está tudo bem. Aí eu orei por ela, e eu falei bem assim, e não está tudo bem. Tudo vai ficar bem sobre a sua vida. E depois começou a ser rotineiro lá. Eu comecei a orar, e aí Deus falou assim, nós temos autoridade para pisar em lugares improváveis. Mas para você pisar em lugares improváveis, você precisa ter a convicção de quem você é em Deus. E eu vivia aquelas experiências, né? E eu ficava tão eufórica que eu saía de lá meio-dia. Eu falei, meu Deus, daqui a pouco é hora de pegar um menino na escola. Eu vou ficar aqui. Quase pedi um emprego. Posso ir trabalhar aqui? E aí eu comecei a orar pelas escolas lá. Aí elas orando e elas ficavam tranquilas. Ela falou assim, Darley, toda vez que você vem orar aqui, a gente sente paz. Porque existia medo aqui, mas de alguma forma, em amor, você colocou uma paz nesse lugar. Uma alegria surreal. E para quem me conhece, dificilmente vai me ver triste. E eu tinha medo também daquele cenário, mas aí, para mim era gratificante. Deixar de comer para poder estar naquele lugar. E não era medo porque eu estava levando meu filho na escola. É porque por um bom tempo eu andei no medo. Só que nesses tempos de orações com Deus, o Senhor tem me chacoalhado a estar no lugar que Ele está. E o lugar que Ele está é o lugar que nós estamos. E eu falei, eu não vou parar de orar até que cesse esses ataques sobre as escolas. E eu recebi a mensagem delas, as mães falavam bem assim, minha filha chegou hoje em casa e falou que uma moça foi orar na escola. E eu falei, vixe, você caçada. Em Barueri, você é presa. Fiquei pensando, né? Vamos prender. E isso para mim era bom, porque tinha crianças com ansiedade lá. E teve um dia específico que eu falei assim, tem alguma criança aqui que está com medo, com ansiedade? Gente, não era uma criança, eram várias, todas. Todas estavam com medo. Porque a gente também transmite o medo para os nossos filhos. E os nossos filhos é reflexo da gente. Então, se a gente está com medo, e eles vão ver os nossos olhos esbugalhados, igual quando eles aprontam alguma coisa e você vem com o chinelo. Aí já abre aquele olhão. É a gente. E dali eu comecei a buscar no Senhor uma única direção. Que foi, Senhor, eu não quero ter. Eu quero ser. Eu não me importo com o título, eu não me importo se eu estou fazendo ou deixando de fazer, mas eu quero ser aquilo que o Senhor me fez ser. Quem eu sou no Senhor? E essas crises tinham a ver com a minha identidade. Eu não sabia quem eu era em Deus. Ou às vezes você fica esperando uma promoção, ou uma alta aprovação, esperando alguém chegar e você falar assim, cara, você é uma mulher de oração. Quando você tem que voltar para trás e entender que você é uma mulher que tem que estar aos pés daquele que te direciona na oração. E eu entendi que aonde eu estiver, eu tenho que ser, eu não tenho que ter. E falando de intercessão e dispor, se dispor é isso. E o nosso Deus, Ele continua chamando intercessores, reparadores de brecha. Como filhos, é isso que nós somos. Você não é um intercessor, não tem a ver com título. Tem a ver em você estar disponível para ouvir a voz dEle e manifestar aquilo que Ele tem aqui na terra. Dos céus para a terra. Não tem a ver com você. E como sacerdote que nós somos, antigamente existia um sacerdote que orava, intercedia por nós. Mas o Senhor nos chama de filhos e sacerdotes. Então, ser um sacerdote é ser um representante. O significado de sacerdote é isso, representar. Né? É você se representar em algum sacrifício, se colocar na brecha por alguém. Sabe,
eu sempre tive muito isso de honrar, né? E é o nosso papel mesmo, honrar o nosso esposo. E o cabeça do lar, ele defende a sua casa, né? O homem, a autoridade dele é abençoar a sua família. E o homem, quando eu falo homem, não é só o homem, tá? A mulher também. Foi te dado um poder para poder interceder pela sua casa, por enfermidades, por governo, nações. E a chave de tudo isso é a oração. Interceder é só um subtítulo, é só um tema. Mas o que vem por detrás da intercessão é uma vida de oração. É uma vida disponível a ouvir ao Senhor. E eu queria que colocasse aqui, deixa eu ver no slide. O que você é um intercessor. E falando nisso, é um antes, depois desse preto. Você é um intercessor. E então, falando de tudo isso, sobre intercessão, e algo que eu e a minha casa a gente entendeu, é que nós somos intercessor pelo simples fato de você ter nascido de novo. Por isso você é um intercessor. E por fazer parte de um reino no qual você é rei e sacerdote. Obrigada, Preta. Essa é a nossa natureza. Pelo simples fato de sermos nascidos de novo. Fala para o seu amiguinho do lado. Pelo simples fato de você ter nascido de novo, você é um intercessor. E ponto. Então, independente do seu chamado, do seu ministério, você é um intercessor. E Deus, Ele tem chamado a igreja como intercessores. Neste tempo, a gente tem vivido muitas mudanças na nossa igreja. E por esse simples fato, nós como filhos, como sacerdotes, como representantes da nossa igreja, nós temos que nos levantar e orar. Não querer saber o que está acontecendo, porque não te importa. De fato, não vai mudar nada na sua vida. Mas é se dispor para entender no reino. Qual que é essa movimentação? Dói na gente ver uma movimentação. Mas gera uma preocupação também. Mas qual que é o nosso papel? Não se preocupar com aquilo que não te importa. Mas se dispor a ser um representante nessa situação e intervir por isso. Para que não seja algo que afete ministerialmente, mas que seja algo que possa trazer mais frutos lá fora. Esse é o papel do sacerdote. Intervir. E o que é a intercessão dentro da igreja? Voltando para nós, né? Lá no dicionário diz que intercessão é ser intermediário a favor de alguém. É a mesma coisa da intercessão na Bíblia. É interceder por aquilo que diz respeito a outra pessoa. E volta a dizer, intercessão não é você saber da vida do seu irmão. Intercessão é se dispor. É ser um representante na situação e interceder para que tudo corra conforme a vontade de Deus. É ouvir a voz dele. A intercessão é um serviço integralmente sacerdotal. Nós, como representantes de Cristo, esse é o nosso dever como intercessor. Interceder é estar disponível para a igreja. Está no ambiente de culto
e você está vendo o cenário acontecendo, e você não chegar no pastor e falar: pastor, vai acontecer algo ruim. Não. O intercessor não é isso. Para quem não sabe, quem respalda a intercessão na igreja são os pastores. A autoridade sobre a intercessão são os pastores. Isso de qualquer igreja. Igreja nós. E muitas das vezes a gente acha que nós temos que ser aqueles intermediários que vai trazer a solução para a igreja. Sendo que não. Nós somos aqueles que vai orar, ouvir a voz de Deus e pedir a direção. Pai, o que o Senhor quer para a nossa igreja? Senhor, o que o Senhor está falando? Sabe? É ser igual Samuel. Está lá no seu cantinho e ouvir a voz do Pai. E aí você vai falar: eis-me aqui. O teu servo te ouve. Não você, viu, Samuquinha? Gente, a gente escutava muito essa musiquinha quando era pequenininho. E a intercessão na igreja, ela é como combustível no veículo. Você já viu um carro andar sem gasolina? Você já viu um carro andar sem a bateria, né? Que agora tem uns eletros, né? Não anda. Só empurrando. E olha lá, ladeira abaixo ainda. Intercessor é isso. É se encher do combustível, que é o seu Pai. E fazer o seu veículo andar de uma forma que seja a vontade dele. Quando você passa num posto de gasolina, você não vai colocar um álcool num posto que é ruim, né? Porque depois o carro vai ficar... Não anda, né? Já viu aquele carrinho que fica... Não é? Não. Se encher de um combustível bom. E qual é o nosso combustível bom na igreja? Jesus. Então, ser um intercessor é ser um combustível dentro da sua igreja. Quando o Senhor falou isso para mim e me fez lembrar do carro, né? Eu falei: é isso. Não tem a ver com o lugar que eu estou. Tem a ver com quem eu sou no Senhor. E a gente tem que estar fundamentado na palavra de Deus. A ferramenta do intercessor é uma vida de oração, é uma vida de submissão, é uma vida de compromisso, é uma vida de integridade e respeito. Por que respeito, Darlia? Porque quando você não ouve a voz dele e você faz aquilo que te convém, você está desrespeitando a vontade do Pai. E como que você se torna um bom intercessor? Porque nós somos bons nele. Quando você para ouvir, quando você se fundamenta nele, quando você fecha os seus olhos, quando você entra no lugar secreto e fala: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. E dentro dessa voz, dessa direção, você se movimenta. A igreja precisa clamar e buscar ao Senhor. Darly, por que você está falando que a igreja precisa? Porque é o seu fundamento. É oração. Jesus, alguém já viu Jesus falar para os discípulos: eu não vou orar não, porque eu não estou afim? Alguém já viu isso? Na Bíblia? Tem alguma passagem que fala: ó, saco cheio de vocês, discípulos, não vou mais orar não? Alguém já ouviu isso? Ah, eu não vou orar não porque eu estou com preguiça. Ah, eu não vou orar não porque tem um monte de louça para lavar. Quem disse que você não pode fazer uma junção disso? Quem disse? Não tem a ver com o lugar que você está, tem a ver com quem você é nele, é o ser. É o ser. E ele tem buscado, e ele precisa ouvir pessoas disponíveis para orar, interceder. E depois eu vou falar a diferença de intercessão e oração. Não muda muita coisa, mas é diferente o posicionamento. Lá em Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Como é que você vai ter
esse entendimento de anunciar coisas grandes e ocultas se você não para ouvir aquele que está todo o tempo assim, ó. Sabe? Quem já viu aquele episódio do Chaves? O Chaves sempre é o último a falar, né? O Chaves, já viram? O episódio do Chaves? Peraí, a gente está bem assim para Jesus, ó. Aí vem lá e começa a falar dos girafales, né? Peraí, eu não quero... E continua falando, e continua falando. Quando você se dá conta, a quem queria falar com você não conseguiu. Por quê? Porque você está falando, e falando, e falando, e falando. E para você presenciar essas coisas grandes no Senhor, você tem que parar e ouvir. Uai, é simples. Para que essas coisas sejam reveladas a nós, nós precisamos lutar pela mudança da nossa mente. Por que, Darlene, na mente? Porque tudo começa na sua mente. Tudo. Todo sofisma, toda frustração, toda falta de aceitação, todo, por que eu não estou fazendo isso? Por que eu não estou fazendo aquilo? Gente, muda a sua mente. Romanos 12, 2 diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para que você possa experimentar o seu propósito nele, você tem que experimentar quem você é nele. Fundamento. E hoje nós estamos aqui falando desse tema dentro do ministério profético, porque nós entendemos que nós somos o braço da nossa igreja. Uma das coisas que os nossos pastores sonham, e eu creio que está se alinhando, é que os ministérios caminhem juntos. Só que para que os ministérios sejam interligados e caminhem juntos, é necessário que todos nós, como corpo, pare e ouça a vontade de Deus. Às vezes você vai esperar que o seu pé esteja no mesmo lugar que a mão. Não tem como. Não tem como. E não é esperar para ser. É se tornar nele. Se tornar nele. E independente da circunstância que nós estamos, como pessoa e como filhos de Deus, nós somos responsáveis para fazer aquilo que é a vontade do nosso Pai. Qual que é a vontade do nosso Pai? Ficar parado? Não. Antigamente eu ouvia assim nas igrejas, né? Deus não te chamou para ser bancário. E eu pensando, não ia ser ruim não, viu? Ser bancário. Mas Deus te chamou como filho e sacerdote. Deus te chamou como representante dele. E como representante dele, e ele como nosso modelo, nós temos que caminhar, prosseguir. E se encontrar nele. Então não ache que você é um bancário na igreja. Às vezes você fala assim, nossa, poxa vida, o irmão está fazendo 5 coisas ao mesmo tempo. Aonde estão os trabalhadores? Tem uma parábola que fala, né, dos trabalhadores. Quem chegou primeiro ou quem chegou depois, o salário é o mesmo. Só que não tem a ver com o salário, tem a ver com a sua disponibilidade, uai. Tem a ver com você renunciar o seu eu para viver a vontade dele. Não tem a ver com herança, tem a ver com legado. Eu lembro que uma vez Deus falou isso para mim: não se preocupe com a herança, se preocupe com o seu legado. Por quê? Porque a herança acaba. Uai, uma hora ela vai acabar, mas o legado não. O legado é de pai para filho, dos filhos e os filhos e os filhos. E Deus quer que você deixe nessa terra um legado. E para que você possa ter um legado, você tem que carregar uma patente. Teve uma vez que o Espírito Santo falou para mim, dentro disso do legado,
em um exército, quando você recebe uma patente, é porque você chegou naquele lugar que o pai estava na expectativa de te ter. Para você receber uma patente do Senhor, uma autoridade, você precisa reconhecer o legado. Eu trabalho na área da saúde e eu vejo lá as coisas. Tem coordenadores de enfermagem, tem eu como técnica de enfermagem. E eu falo assim, não tem como eu ser uma coordenadora se eu não estou exercendo nem o meu papel de técnica. Para que eu possa se tornar uma coordenadora, eu tenho que saber qual que é o legado da coordenação. Como que eu faço para chegar lá? Né? E para isso você vai fazer o quê? Se dedicar. Às vezes você fala assim, eu não estou vivendo a totalidade do que Cristo me chamou. Mas você não está reconhecendo o legado. Como é que você quer viver? Você vai viver a herança. Né? Então, o que você vai apresentar para o seu pai? A herança. Mas quando você reconhecer o seu legado nele, você vai receber, além do legado, frutos. Eu falo que o maior líder é aquele que deixa o legado. Não é aquele que deixa a herança. Porque a herança, fica todo mundo atrapalhado. É uma briga, né? Não sei, porque meus papais ainda estão vivos. Mas uma briga de herança. É aquela coisa, né? Enquanto está vivo, é paz e amor. Quando uma pessoa morre, é um fuzuê, né? Mateus 20? Parábola dos trabalhadores, Mateus 20, né, amiga? Obrigada, Val. E aquela briga por herança. Só que aquela briga não vai ter fim. Vai continuar brigando. Por quê? Porque aqui é um terreno. E a nossa maior briga dentro de nós tem que ser o legado. Por quê? Porque o meu pai me chamou para dar uma continuidade no legado. E isso em todos os ministérios, aonde você estiver. A gente canta uma canção que fala, somos responsáveis. Quando começou a cantar esse louvor aqui, eu falei, eu não sei não se eu sou responsável. Porque você vai se avaliar. Até que ponto eu sou responsável? Até o ponto que me convém? Até o ponto que tudo está bem. E a oração não tem a ver com o dia bom ou o dia mau. Às vezes a gente vai orar porque a gente está numa situação ruim, né? Eu vou orar porque eu preciso pagar aquele boleto. Senhor Jesus, prepara, meu Deus, aquela pessoa para poder... Né? Prepara o Pix, pai, em nome de Jesus. Aquele irmão vai me ligar, e ele vai falar, dá o número da sua conta que eu vou te fazer um Pix. Aí você fala, obrigado Jesus, tu és o provedor. Sendo que a palavra dele diz que nele nós não temos falta de nada. Meio contraditório, né? E às vezes você quer orar porque a sua perna está torta. Ai Deus, eu vou orar porque minha perna está torta, dói. Gente, eu tenho uma perna maior que a outra. De boa. Alguém já viu aqueles passarinhos quero no meio do parque? Meus irmãos. Meus irmãos. E às vezes você quer orar por uma deficiência. Você quer orar por uma necessidade. Sendo que você tem... Você ri, né, Val? Sendo que você tem que orar em todo tempo. Em todo tempo. Mas não, a gente vai orar pela necessidade. Por quê? Você tem um motivo para orar. Deus, eu vou orar pela necessidade. Senhor, olha, hoje eu só tenho um arroz e o ovo. Prepara o feijão, Senhor, porque eu não aguento mais o arroz e o ovo. Eu amo, gente, arroz e ovo. Amo de paixão. Não gosto de feijão. E aí você vai orar pela necessidade. E de fato, Ele vai suprir as suas necessidades. Mas não é a totalidade. O Senhor fala que nós somos herdeiros dele. Herdeiros e cordeiros de Cristo. E não tem a ver com necessidade. Tem a ver com legado. Um herdeiro mesmo, para mim, é quando ele reconhece o legado. Não é o que fica com a herança. Grava isso. Eu queria passar um videozinho agora. Vocês vão entender. Eu não sei onde você está, Jeová. Mas eu sei que
Isso é um lugar. Esse é o papel de uma pessoa que reconhece que você é um intercessor. Eu amo esse filme. Amo de paixão. E esse filme, ele relata muito bem qual que é o posicionamento de um intercessor. E quais são os fundamentos de um intercessor? É ser quebrantado. Olha, é ser quebrantado, obediente e submisso. E a gente vai falar um pouquinho desses pontos. Lá em João 15:16 diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi e vos designei para que vedes e deis frutos e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele será concedido. Esse trechinho relata bem, porque por um bom tempo, com certeza, essa mulher vivia na herança. Mas alguém corajoso foi lá e falou: existe um Pai que aonde você pode, que te dá o direito de acessar todas as coisas. E nós temos essa autoridade do Senhor. Nós temos esse poder de entrar em um lugar e quebrar cadeias. A gente escuta hoje: eu não vejo mais pessoas ressuscitarem, eu não vejo milagres. Lógico que a gente não vai ver. A gente não está nem ouvindo Ele. Como é que a gente vai ver o que Ele quer? Tudo foi dado para nós. A palavra de Deus fala que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Só que você não está se fortalecendo nele. E aí como que você vai ter o tudo? Eu sou conhecida aqui como a menina que mata as vozinhas. Eu não tenho culpa. Nela lá. Eu não tenho culpa. Gente, por um bom tempo, eu trabalhei com idosos, né? Até hoje, a minha rotina é essa. E tinha algumas pessoas que chegavam na minha mão e ficavam meses. Você está rindo, né, Loma? Meses e poucos meses. Mas eu cuidava bem. Mas aí eu fazia um convite para eles. Foi quando eu entendi a minha identidade. Eu falava assim: olha, vozinho, você não quer aceitar Jesus, não? Por quê? Aceita Jesus, né? Não tem mais nada a perder. Aceita Jesus. E aí, uns meio surdinho, não conseguia ouvir. Aí eu mostrava um trechinho, fazia papel. Você quer aceitar Jesus? Eu quase falei: por quê? Porque é esse que a senha vem. E aí, como que eu ia falar isso? E eu lembro que Deus falou que iria me colocar em lugares por um propósito. Eu não tenho culpa. E um dos propósitos, talvez, era esse. E aí o senhorzinho: quero. Aí eu chegava radiante em casa. Eu falei: olá, o vozinho aceitou Jesus. Aí passavam uns dias, meses. Olá, a senha do bichinho chegou. Assim, né? Eu tive uma experiência recente com uma senhorinha. E ela estava lá eu estava lá no Santa Marjorie, lá do Morumbi com ela, né? Como enfermeira particular. E desde quando eu entendi quem eu sou em Deus, eu falei: Deus, aonde eu for, eu vou falar do seu amor. E essa senhorinha, ela foi muito, muito interessante, porque quando eu recebi a mensagem da vaga, eu recebi bem assim: você é proposital neste lugar, você vai levar alegria neste lugar. Aí eu falei para Alain, isso foi em janeiro: Alain, eu não quero mais cuidar de vozinho. A gente se apega, apanha, né, Ló? Tudo acontece com a gente. E aí eu falei: eu não quero mais essa vida de vozinho, de paliativos, né? Aí o Alan falou: vê a proposta, Darly, vê como que é, né? Eu falei: tá bom, eu não queria sair de casa. Aí eu falei: tá bom, eu vou ver. Aí eu falei: como que é o plantão? É todos os dias, horário tal. Eu falei: é bom até, vou. Mas vai ter. Aí eu perguntei: mas tem que trocar a fralda? Eu não aguentava mais trocar a fralda. Eu falei: tem que dar banho? Não, é só acompanhante. Eu falei: então eu vou pensar direitinho. Aí eu não dei a resposta na hora. Aí eu falei: Senhor, se for da sua vontade para mim sair de casa, que eu estou bem, eu estou muito bem aqui na minha casa.
Então o Senhor vai fazer tudo dar certo. Aí eu conversando com meu esposo, eu falei assim, Alan, o que você acha? Aí o Alan falou, vai, Darla. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, a senhorinha lá na cama, né, numa clínica aqui no Vila Lobos Paliativa. Aí eu me apresentei, né, eu falei, bom dia, né, eu sou a técnica da Arlene, eu vim cuidar da dona Carlinda e tal. Aí o filho dela falou, prazer, não sei o que lá. E o filho dela falou assim, que ela não abriu o olho, nem nada, ela era totalmente paliativa. Aí quando eu entrei no quarto, ela abriu o zoião assim, ó. Aí eu falei, oxe, o filho falou que a bichinha não abriu o olho. A bichinha abriu o olho. Falei, tá, uma coisa estranha. Aí ela abriu o olho assim e fez assim pro filho dela. Aí eu falei, oxe, será que ele tá achando que a gente é casado? Eu falei, não, não sou casada com ele, não. Eu vi assim. Aí, né, ela não ouvia direito, eu falei, eu não sou casada com ele, sou cuidadora, paliativa, vim aqui cuidar da senhora. Aí ele, não, ela tá falando que você tem uma aliança com Deus. Aí eu falei bem assim, interessante. Aí eu comecei a lembrar da mensagem que eu recebi. Você tem um propósito nesse lugar. E dentro disso eu comecei a trabalhar lá. Gente, a senhorinha não comia, ela usava GTT, traque, um monte de coisa, a bichinha toda mecanizada lá. E eu falei assim, Deus, eu vou tirar ela desse lugar. Eu vou tirar ela desse lugar. Eu ensinei ela a comer, ela era carioca, ela falava, garota, cadê minha comida, garota? Eu falei, calma, vó, oh meu Deus, né? Por que eu fui tirar a GTT dela? Porque na GTT era o dia inteiro, né? E aí, eu comecei a falar de Jesus para ela ficar, como eu tinha a liberdade de ter uma TV lá, eu falei, eu vou colocar uns louvor aqui, né? E o filho dela amava a Aline Barros. Eu falei assim, ela gosta de Aline Barros. Eu falei, vou colocar a Aline Barros para ela. Ela não aguentava mais a Aline Barros. Ela falava, garota, tira isso. Coisa chata. Eu falei, vó, é de Jesus, fala assim não. Aí, garota, meio assim, né? E eu falei, vó. Aí teve um dia que eu estava lá lendo o livro e todo dia eu orava pela perna dela, porque ela queria andar. E aí eu falei assim, vamos orar, vó, pela sua perna. Minha perna não presta, garota. Você vai orar para quê? Eu falei, presta, vó. Enquanto a vida é esperança, presta. E orando com ela. Uma das pernas, ela começou a mexer. Ela sempre ficava com o pescoço assim. Começou a ter movimentos. Eu falei, aí, vó, você falando que a oração aí e que não valia de nada, que não presta. Você tá... Que isso, garota, né? E aí, eu lembro... Teve um dia que eu fui muito, muito feliz pro plantão. Eu falei, sabe aquele dia que você acorda alegre, que você fala, nada vai me abalar? Nada. Fui pro plantão toda feliz. E aí eu cheguei lá no quarto, aí ela falou, oxe, garota, achei que você não ia vir, uma saudade de você. Ela estava pensando em mim. E eu falei, vó, eu também. E já entrei assim, né? Oi, vó, é hoje, que não é, né? Aquele dia, 12 horas com ela. Aí eu falei... bem, vó? Ela falou assim, tudo. E aí ela falou assim, garota, já estou tão feliz. Aí eu falei, ai, Jesus. Né? E naquele dia eu senti um cheiro de flor no quarto. Eu falei, gosto de sentir cheiros. Não gosto. E aí eu senti aquele cheirinho de flor. Aí eu falei, ai, gente, o que será que vai acontecer aqui, né? Já... E os meus pacientes eram tudo assim, gente. Eu era cheiro de flor, ou era cheiro de cravo. Aí eu falei, vixe, a senha tá chegando. As meninas, para de besteira, Darly. O nosso plantão vai morrer. Eu falei, vai morrer. E aí eu falei, gente, é isso. E aí eu lembro que naquele dia eu coloquei louvores e eu estava lendo um livro, Vai Te Custar Tudo. E eu falei, vó, aproveita para dormir um pouquinho. Eu vou ler um livro. Daqui a pouco ela começou a dar gargalhada. E ria, não sei o que. Eu falei, oxe, vó tá falando com quem, né? Aí eu falei, o que você tá rindo, vó? Aí ela, garota, ele tá aqui. Eu falei, ele quem? Eu vi assim, né? Desesperada já. Já fechei o livro, levantei, eu falei, quem, vó? Ele, garota, ele é lindo, ele é alto, tem um olho claro. Eu falei, eu vi assim, né? Ai, meu Deus, avó. E aí, ela falou bem assim, vem aqui. Aí eu falei, vou nada. Tá pedindo a sua senha, não pedindo a minha não. Aí eu falei, fala, avó. Ela, vem aqui, garota, para disso. Aí eu cheguei assim perto da maca dela. Aí ela falou, ele falou que ele conversa com você todo dia. Ele falou que ele te ama. Aí eu falei assim, ele. O ambiente mudou. O cenário já estava diferente.
E aí eu falei, vó, se é quem eu estou pensando que é, pode ficar tranquila, vai dar tudo certo. E aí ela falou bem assim, ele falou que você tem uma aliança com ele. E em janeiro, quando eu peguei o plantão, ela falou isso. E eu fiquei 4 meses com ela. E aí ela só começou a definhar. E eu falei, nem vou falar para a família dela que ela estava conversando com uma pessoa que ninguém vai entender, né? Guardei esse segredo com ela. Aí eu falei, vou fazer o convite para ela. Vou. Aí eu falei, vó, escrevi no celular, você quer aceitar Jesus? Aí ela falou, que garota? Aí eu falei, Jesus. E ela não entendia. Eu, Jesus, ó, né? Aí eu escrevi um papel grandão que ela conseguia ler. Ela, quero. Isso foi numa segunda-feira. Quando foi na sexta-feira, vozinha foi embora. Aí eu recebi a notícia, Darla, a vozinha faleceu dos filhos, né? Eu fui lá, cheguei a ver ela ainda antes. E aí ela falou assim, valeu. Fez bem assim pra mim. Aí eu falei, valeu, vó. Hasta la vista. Logo mais. E quando tudo isso aconteceu, ela faleceu, aí eu cheguei nos filhos dela, contei a história. E o filho dela não sabia, mas o dia que ela estava vendo essa pessoa, o filho dela falou que teve um sonho, que ela estava brincando com essa pessoa. E aí eu falei, então tá tudo bem, tá tudo bem. Só que o que eu quero dizer com isso? O Senhor, Ele vai colocar a gente em lugares improváveis. E não tem a ver com o que você fala, tem a ver com o que você é. E isso não me faz me achar, não me faz ser a menina super poderosa, mas me faz entender que nele a gente pode todas as coisas. E você tem poder para isso. Você pode chegar nesses lugares e orar por uma pessoa. Você pode tirar pessoas de cativos através da oração. Só que para isso você precisa entender as ferramentas do Senhor, que é ser quebrantado, obediente. Obediente a quem? A voz. Que voz, Darley? A voz dele. A voz dele que nos respalda de tudo. Aquele que nos direciona. E ser submisso. Quando a gente se submete à voz dele, a gente tem o prazer de experimentar os milagres dele, que é seu também. Então nós precisamos obedecer ao Senhor e se submeter aos seus mandamentos, com amor e alegria. Sabendo que sempre que estamos nele, tudo é perfeito. Às vezes a gente tem guerras que não tem a ver com a gente. São guerras que você não conseguiu discernir o tempo, o modo e a hora certa de vencê-la. E Deus quer que nós acessamos lugares de cura, lugares que necessitam de libertações. Isso é no seu trabalho, na sua casa, na rua, atravessando a rua, em um hospital, no quintal da sua casa. Então, quando a gente se dispõe a conhecer a verdade de Deus, você é liberto para libertar pessoas. Lá em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer, viver, ser liberto. Em nome de Jesus. Ser liberto. E tem um ponto muito crucial que você precisa entender, que é ser perdoador. Darli, por quê? Porque um dos fundamentos de ser filho é ser perdoador. Também. Por que, Darli? Se eu não perdoar aquela pessoa, eu não vou poder orar por outra? Vai poder.
Mas Ele fala que nós temos que perdoar. Ah, por que, Darla? Eu não vou acessar lugares que eu quero acessar em Deus porque eu não perdoei fulano, porque o fulano pisou na manhã unha encravada e agora está doendo, não pagou um antibiótico. Perdoa? Ah, mas perdoar da boca para fora? Não. Perdoar. Quando você perdoa uma pessoa, você não só liberta ela, você se liberta. E isso tem a ver com ser um libertador. E qual que é o perfil do intercessor? Lembra que eu falei para vocês que o intercessor ele tem um perfil? Todo intercessor ele tem um perfil. Mas a nossa inspiração é o Senhor Jesus, que é o nosso modelo, o nosso intercessor, que além de tudo foi o nosso maior exemplo de obediência e santidade em todas as áreas da sua vida. Você não vai ouvir na Bíblia que Jesus não perdoava as pessoas. Você não vai ouvir na Bíblia que Jesus não foi obediente. Ele poderia muito bem falar para o pai dele: eu não vou morrer na cruz não, porque não está valendo a pena. Ah, não vai valer a pena. Não. Em obediência e em amor, Ele foi levado à cruz para nos libertar. Ah, Jesus podia muito bem olhar para esse povo e falar: eu vou morrer por esse povo? Povo ingrato. Esse povo não vai nem mais falar de mim? Não quer nem pregar o meu evangelho mais. Não, Ele nem pensou nisso. Ele foi obediente a vós. Lá em Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o próprio Deus de paz vos santificou completamente, e o vosso espírito e a alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Ele mesmo morreu por nós. E como é que eu preciso estar alinhado? Qual as áreas das nossas vidas que a gente tem que estar alinhado para poder ter um perfil de intercessor e fazer a vontade de nosso Senhor Jesus? As áreas que a gente precisa estar alinhado para ter um perfil de intercessor é ter a mente renovada, os olhos fixados nele, estar sensível para apenas falar aquilo que Ele quer que você fale. Porque às vezes você vai achar que como intercessor, você tem que sair falando tudo. Vai chegar numa irmã e vai falar bem assim: ah, irmã, eu tive um sonho assim com você. Não, vai discernir o tempo e o momento para falar. Quando nós estamos aqui na nossa igreja, às vezes a gente está no culto, a gente fala: poxa vida, esse culto está tão puxado, né? Nossa, como está pesado. Vai orar. Você não tem que estar numa posição para interceder. No seu lugar você é um intercessor. Aí você vai falar assim: Senhor, abra os céus deste lugar, faça-nos ouvir a sua voz. Senhor, o seu nome nos dá autoridade para mudar o ambiente. Senhor, se o Senhor está aqui, esse ambiente é seu. Então faça essas pessoas serem tocadas pelo Senhor de uma forma sobrenatural, que elas venham sair daqui convictas de quem o Senhor é nelas e o porquê elas estão aqui. Mas não vai ficar caçando, como se diz aí, né, pelo em ovo. Nossa, o ambiente está pesado porque a igreja não está orando. Nossa, o ambiente está pesado porque a irmã tropeçou ali, tropeçou aqui. Não. Você vai interceder, intervir, ser um reparador de brechas por este local. Pedir: Senhor, guarda, Senhor Jesus, a vida dos nossos pastores, que essa palavra seja plantada em nossos corações de uma forma que a gente possa gerar sementes, frutos. Às vezes eu tinha muita vergonha de me prostrar na presença de Deus. E muitas das vezes eu ouvia do Senhor: se renda, sabe? Se renda, né? Se renda na presença dEle. E eu tinha vergonha de me prostrar no meu lugar ali, porque eu ficava pensando: o que as pessoas vão pensar de mim? Elas vão achar que eu estou fazendo isso para me aparecer, né? Você pensa isso? Eu sei que você pensa. Eu pensava.
Mas no lugar que você está nele, você tem que estar livre para fazer a vontade dele. Senhor, qual que é a sua vontade? Que eu chore o culto todo na sua presença? Eu vou chorar. Senhor, qual que é a sua vontade? Que eu esteja prostrado aos seus pés? Senhor, o Senhor hoje está me levantando nesse culto para interceder, porque eu estou com dor de cabeça e o ambiente está pesado, e eu vou orar para que o Senhor venha trazer a revelação da sua vontade, da sua palavra sobre esse ambiente. Você não vai ficar caçando quem está com dor de cabeça aqui no culto. Não, Ele sabe. Ele vê tudo. Você vai ser só um intercessor. Você vai intervir por aquela situação, para que as pessoas sejam curadas neste lugar. O nosso pastor tem feito o convite para as pessoas para estar vindo aqui na frente, para receber a cura, para receber uma oração. Qual que é o nosso papel? Interceder por essas pessoas. Ai, Darlene, mas eu não vou lá orar porque eu não sou intercessor. Se foi te dado autoridade no nome dele, você pode ir lá. E se você é filho dele, se você é sacerdote, representante dele, você tem autoridade para orar por aquelas pessoas. Com sabedoria. Não vai colocar a mão na cabeça da pessoa e já afundar ela, né? Quer dizer, vai sair dor de cabeça. Não vai sair, gente. Não vai. Discirna o ambiente, né? Você tem que discernir o momento de falar. Às vezes a intercessão não está voltada a palavras, ela está voltada a um abraço. Ela está voltada a só ouvir. Irmã, o que você está sentindo? E aí você vai lá. Então eu vou orar por isso. Você tem que buscar, né? Essa draga. Ó Deus de... Não vai buscar, ó Deus disso aqui. Você vai orar, Senhor. Essa irmã me falou que ela está com dor de cabeça. E a sua palavra nos diz que pelas suas pisaduras ela foi sarada. Então, eu declaro essa palavra sobre a vida dela. E se não tiver mais o que falar? Amém. Tudo já foi feito nele. Você não tem que ficar falando, orando. A pessoa vai sair com mais dor de cabeça porque você orou mais do que deveria. E nem era tudo isso para você falar. Era só para orar. Ser intercessor também é ser específico. É você discernir o que você tem que falar. Muitas das vezes eu venho aqui na frente e eu vou, abraço a pessoa e eu falo: tem algo específico que você quer que eu ore? Aí a pessoa vai falar: estou com dor de cabeça. Então vamos orar pela dor de cabeça. Senhor, a sua palavra nos diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados. E eu declaro sobre a vida da minha irmã que ela é curada. E eu decreto a falência desta enfermidade. Pronto. Não tem mais o que falar? Dá um abraço. Irmã, Deus abençoe. Você é curada em nome de Jesus, porque essa é a realidade sobre a sua vida. Eu não sei como orar. Abraça a pessoa. Às vezes o seu abraço já transmitiu a cura. O seu posicionamento de sair do seu lugar e ser motivada a orar por aquela pessoa já mudou o cenário. Já mudou. Porque Deus tem procurado os disponíveis. E uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Darlene, como que eu permaneço neste perfil? Tendo uma vida de oração, ouvindo a voz dele e permanecendo tendo a convicção de quem você é nele. Darlene, mas eu tenho que estar nesse perfil? Se você é um representante dele e ele é o seu modelo, você vai se aperfeiçoar nele. Certo? E agora o último ponto que eu queria falar com vocês, não deixa de ser importante, sobre oração e intercessão. Qual que é a diferença? O que é oração e o que é intercessão? Darlene, mas não é a mesma coisa? É e não é. E muitas das vezes a gente tem dúvida de qual que é a diferença de oração e qual que é a diferença de intercessão. E ao mesmo tempo que elas estão ligadas, mas de uma forma simples, elas não estão ligadas. E eu vou explicar para vocês. O que é a oração? A oração é a forma que falamos com Deus.
É uma conversa direta. É você e ele. Sobre a sua necessidade. Você apresenta uma situação para ele, que é aquilo que eu estava falando, Senhor, me ajuda, Pai, porque essa semana eu tenho que pagar algo e eu sei que o Senhor pode intervir por essa situação comigo. Ou você está lá lavando a louça e fala, Senhor, hoje eu não acordei bem. É o seu diálogo com Ele. A oração é isso, você e Ele. É o seu momento com Ele. É fazer como essa mulher aqui do vídeo. É entender o ambiente da sua casa e mudar o destino da sua casa. É você estar lá na sua casa e você estar orando por você, Senhor. Obrigado, Jesus, porque hoje eu tive a possibilidade e eu tive a alegria de acordar bem, de estar bem, Senhor. É você dialogar. A oração é um diálogo entre você e Ele. A oração, ela não é uma repetição. Lá em Mateus, depois vocês anotam, Mateus 6, 7, 8 e Mateus 21, 22. Só anota aí, depois vocês lêem. O que é a oração? A oração, ela é uma chave que te proporciona ter uma comunhão com o seu Deus, com o nosso Deus. Tem uma frase que o nosso pastor falou pra gente uma vez, e para mim marcou e mudou a minha vida, porque eu não via com esse ângulo. E ele fala assim, que a falta de relacionamento, ela gera argumento. E o que é a oração? A oração é um relacionamento. É tão profundo um relacionamento. Nós que somos casados, né? Eu conheço o Alan de trás para frente. Ele me conhece de trás para frente. Por quê? Existe um relacionamento próximo, íntimo. Ele sabe quando eu estou bem, ele sabe quando eu estou mal. E eu sei quando ele está bem e eu sei quando ele está mal. E a oração, o que ela te proporciona? Esse relacionamento, a tal ponto que o pai sabe como você está e você sabe como está o seu pai. Então, sem relacionamento, não tem como ter diálogo. Não tem como você se relacionar com a parede, dialogar com a parede. Ela não vai te responder. E a oração é isso. A oração é você estar disponível para ouvir a voz dele. É você entrar no seu quarto, ter o seu momento ali e buscar nele uma direção. Ouvir a voz dele. Pai, hoje eu acordei assim, assim, assim. O que o Senhor quer de mim? É falar como Samuel. Senhor, eis-me aqui. Teu servo te ouve. É ouvir ele. E a intercessão não. A intercessão você vai orar por causas, por situações, por pessoas. A intercessão você vai intervir por uma causa que não é sua. Você vai orar por algo que não tem a ver com você, mas tem a ver com alguém próximo de você, ou uma situação, seja uma enfermidade de uma pessoa. Isso é interceder, é se colocar na brecha por uma pessoa, é estar como um sentinela, sabe? É estar disponível para guardar a sua cidade. A intercessão é isso. Você vai orar por uma nação, você vai orar pelo governo, você vai orar pelas situações da sua igreja, lugares que a nossa igreja quer estar. Nós sabemos que a nossa igreja recebeu muitas palavras e que está se cumprindo e que vai se cumprir. Qual que é o nosso papel? Interceder. Para quê? Para que se cumpra a vontade dele neste lugar. Para que verdadeiramente este lugar seja um útero que venha gerar e que vidas possam ser tocadas, para que vidas possam ser alcançadas. Qual que é a nossa oração sobre a nossa igreja? Que essa cidade seja reconhecida por uma paternidade. Ah, Darla, eu vou interceder pela minha igreja, mas eu vou interceder sobre o quê? Senhor, a sua palavra diz
que a nossa igreja é um transatlântico, que a nossa igreja é um útero espiritual. Senhor, eu não quero só falar, eu quero viver, eu quero ver, eu quero visualizar. É visualizar aquilo que foi falado, a palavra que foi lançada, a semente. E aí, através da intercessão e o poder que o Senhor te dá, a autoridade, você vai entrar neste lugar e falar: Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu quero que o perfume do Senhor se exale por Carapicuíba. Por quê? Porque a nossa igreja, ela é um útero. E eu quero ver os filhos, eu quero ver os frutos. Eu quero que a minha cidade seja impactada. Eu quero que essa igreja seja reconhecida não só como uma igreja local, mas eu quero que o amor do Senhor que seja expandido pela cidade, que as pessoas possam ser tocadas, que elas possam reconhecer o Senhor e se achegar ao Senhor. Você faz parte disso. Você é um intercessor desse lugar, você é um fundamento. Intercessão é isso, é um fundamento. Você é um fundamento neste lugar. E quais são os protocolos de intercessão? Ah, Darley, tem protocolo na intercessão? Tem protocolo. Todos os ministérios existe um protocolo. Todos. Ai, Darley, mas qual que é o protocolo? Como você deve orar? É um protocolo. É para você perguntar para Deus: Senhor, como que eu devo orar? Se você não sabe orar, você vai orar a palavra. Como eu devo interceder? Quais são os meios que eu tenho que orar sobre a igreja? São protocolos, são caminhos, são direções para que você possa orar. Senhor, como eu devo orar durante o culto? Eu tenho que sair correndo na igreja e orando, o louvor está acontecendo, eu tenho que falar: ah, Senhor Jesus, e atrapalha o pastor. Não, você é um fundamento. Aonde você está, você é um intercessor. E ali você vai fazer a leitura do ambiente e você vai orar. Mas para que você possa fazer a leitura do ambiente, você tem que entender qual que é o seu lugar nele. Você tem que se relacionar, para que o Senhor possa te direcionar como orar, como deve interceder. Ai, Darley, tem um meio, tem que orar de mãos erguidas? Ora, não pegando na orelha do irmão, tá ótimo. Ora com as mãos erguidas, você é livre. Ai, Darley, tem que orar em alta voz? Depende. Em uma sala de oração é para isso. Em um ambiente de intercessão, sim. Na hora que o pastor está pregando, você vai orar de voz alta? Não. É correto? Não. O pastor está pregando e você vai estar lá orando. Vai começar lá. Aí vai falar: o que está acontecendo nesse lugar? Não. É discernir o modo e o tempo. Tudo isso através do Espírito Santo. Darley, como que eu vou interceder? Interceder enquanto os irmãos estão orando, interceder pela adoração que está fluindo, né? É chegar na igreja e não ser um observador, mas é ser um representante. Quando você entra na igreja aqui, você é um representante. Como representante, você vai se posicionar. Você não vai perder tempo. Você vai falar: olha, eu estou indo para a igreja porque eu sou um representante dele. Então eu vou chegar na igreja e eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou me expressar. Por quê? Quanto mais intimidade você tem com ele, mais ele vai se revelar a você. Mais coisas você vai provar dele. E aí às vezes você está na igreja e você percebe ou sente algo, né? Às vezes você está assim na igreja e fala assim: nossa, hoje eu senti algo diferente na igreja, senti um arrepio diferente, não era normal aquele arrepio. Você tem que discernir o que está acontecendo no nosso meio. Você vai fazer a leitura: hoje eu cheguei aqui e senti ânsia de vômito. Nossa, alguém está com pecado porque senti ânsia de vômito? Não, você vai orar e vai discernir. Senhor, isso que eu estou sentindo, revela através da sua voz para que eu possa entender como eu vou agir. Você não vai chegar aqui na frente, pegar o microfone e falar: eu estou sentindo que tem alguém em pecado. Não, não é direito seu.
Você vai orar, você vai interceder, você vai buscar nele, você vai falar, Senhor, me direciona, o que eu estou sentindo? Ou você pode chegar no seu líder, pode chegar na gente, chegar em alguma pessoa e falar, olha, irmão, também não é para qualquer um que você vai falar, porque senão vira um alvoroço. Você vai ter o discernimento. Se você tem um líder aqui, você vai chegar e falar assim, ai líder, hoje eu senti um negócio estranho na igreja, nunca senti. E na intercessão, você vai sentir coisas. Você vai sentir dor de cabeça, vai sentir cansaço, né, Rô? Vai ter aquele dia que você não vai querer levantar da cama. Faz parte. E aí você vai ter que discernir. O que você vai fazer com isso? Como que você vai agir? E para a gente concluir essa parte sobre o que é a intercessão na nossa igreja, uma das coisas que eu quero que a gente entenda, quando eu falo a gente, porque eu também estou começando a entender isso, é que o intercessor, ele é muito mais ouvir a voz de Deus. É muito mais do que você falar. É ouvir. É estar na sua casa, é estar no meio da igreja, é estar no meio de um louvor. Às vezes eu estou ali em cima, mas a minha mente está assim, Senhor, que flua um rio de vida sobre este lugar. Pai, que essa adoração me toque, para que eu possa tocar outras pessoas. É fazer o ambiente mudar com a glória de Deus. Eu queria que vocês anotassem aí João 18. E essa passagem fala que Jesus, ele intercedeu por nós. Quem é o nosso intercessor? Jesus. Ele intercedeu por nós. Lá no verso 9 diz assim, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Cara, Jesus orou por nós. Ele intercede por nós a todo tempo. E por que a gente dificulta isso? Às vezes a gente vê a palavra, intercessor, mas não tem a ver com isso. Jesus, ele está todo o tempo intercedendo por nós. Em todo o tempo. E João fala isso, que ele foi o nosso intercessor. Ele é o nosso intercessor. E como nós somos representante dele, você é um intercessor. Às vezes a gente dificulta muito as coisas. Que negócio difícil. Esse negócio de oração, esse negócio de interceder por fulano, ciclano. Você é um intercessor. É nossa obrigação. É o nosso dever. Darlene, mas por quê? Porque agora eu estou sendo convocada a estar numa sala de oração. Não. Depende do seu coração, né? Tem a palavra de Deus que fala assim, Deus, que para Ele criar em nós um coração puro. Se você tem um coração puro, você vai entender que o Senhor tem nos chamado nesse tempo para se levantar como homens e mulheres de oração, disponíveis, independente de ministério. A gente não está aqui para falar de ministério profético. A gente está aqui para poder impulsionar, começando em nós, o desejo de orar, o desejo de ouvir a voz dele. E eu queria que nesse momento a gente, já para finalizar, a gente entender nessa prática agora como que a gente declara a palavra, né? Como nós devemos declarar a palavra? O declarar a palavra é você pegar uma arma na sua mão, ofensiva e defensiva. É você trazer a palavra de Deus como respaldo na sua vida, declarar a palavra. Eu acho que a Val vai saber até melhor para poder falar. É uma declaração. O que é a declaração? Por exemplo, meu filho está na escola. Aí chega um recadinho para mim.
Eu vou dia tal, dia tal, dia tal, vai ter um passeio assim, assim, assim. E aí veio uma autorização para você, certo? Só que naquele dia, você não vai conseguir estar. E aí o que você faz? Uma declaração. E o que é aquela declaração? Aquela declaração, ela vai te dar o respaldo, vai dar o respaldo para outra pessoa fazer aquilo que você não pôde fazer naquele dia. Ou uma declaração para poder levar o documento em algum lugar que você não pôde estar. O que é o declarar a palavra? É você dar uma autorização para que o Espírito de Deus fale através de você. Isso é o declarar a palavra. É você dar autorização para que o Pai se mova em você e através de você. E como que a gente pode declarar a palavra? O declarar a palavra não é abrir a Bíblia e falar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não, você está lendo. Não é a leitura da Bíblia, é declarar a palavra. Quando você declara uma palavra, você diz assim, ó: está escrito, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aí você fala: ei, está escrito. Você traz autoridade para esse versículo. Você traz a realidade dele para você. Você vai falar: está escrito, Senhor, que aqueles que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam. Eu não vou me abalar. É você trazer a palavra para você, é declarar sobre você, é trazer verdade, é trazer autoridade. Declarar é afirmar, é levantar um escudo. Quando você está declarando a palavra, você está levantando um escudo. Esse escudo é o quê? É uma autoridade. É uma autoridade sobre a sua vida. A sua palavra nos diz, Senhor, a sua palavra me diz que pelas suas pisaduras eu não sou sarado, eu já fui. Você toma posse daquilo. E a declaração é isso. É você deixar que alguém te represente em algum lugar. Então você precisa ter esse documento. E o que você precisa fazer? Você precisa fazer uma declaração para que o Senhor faça aquilo que através da autoridade dele, ele tem para você. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai praticar isso. Ai, Darla, eu não quero. Quer sim. Por quê? Porque o Senhor, ele está te levantando com uma autoridade hoje. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você permitiu entregar essa declaração na mão dele. Você saiu da sua casa falando bem assim, ó: eu vou entregar essa declaração na mão daquele que tudo pode. E ele vai me direcionar conforme a sua vontade. Esse movimento dos seus pés para sair da sua casa, para vir para cá, é porque você quer que o Senhor, através da sua palavra, seja uma autoridade sobre a sua vida. E você vai sair daqui como? Levando essa autoridade para sua casa, declarando: Senhor, aqui não. Se tem alguém enfermo na minha casa, a sua palavra me diz, através do seu nome, que não há enfermidade. Por quê? Porque existe uma autoridade através do seu nome. E de onde que vem essa autoridade? Dele. Tudo nós podemos nele. Tudo é possível naquele que crê. Tudo. Eu lembro numa época da pandemia, era muito difícil, né? Porque você não sabia o que estava acontecendo no mundo, mas você sabia que tinha um vírus. E eu lembro que quando nós pegamos o Covid, o Senhor falou assim: declare a palavra. E aí eu comecei a colocar uns papeizinhos na minha parede. Senhor, a sua palavra me diz que pelas suas pisaduras eu sou sarada. Senhor, tu és o meu fôlego de vida.
não deixa eu ficar com falta de ar. Era assim a oração. Era medo, era temor? Não sei. Mas eu fui naquele que tudo pode. Senhor, a minha casa é sarada, essa enfermidade ela passou e foi embora. Por quê? Porque eu sou um corpo sarado. O Senhor deu o seu filho para morrer na cruz. E aí o Senhor falou que através daquela morte nós teríamos vida, saúde e abundância. Então a declaração é isso. É você acessar a palavra de uma forma que venha uma autoridade sobre a sua vida. E o que a gente vai fazer aqui nessa noite hoje? A gente vai trabalhar isso. Esses escudos. Escudos. Isso se chama escudos na intercessão. Que é o quê? A confissão da palavra, a adoração e a proclamação. Esses são os escudos que a gente tem no meio da gente. Foi nos dado esses escudos. Efésios 6:12 diz, né, sobre a armadura de Deus. Na verdade não são armaduras. Eu lembro que antigamente a gente fazia, né, acho que o Luquinhas vai lembrar. O capacete da salvação, cinturão da verdade. Você se revestia, lembra? Lembra, né, Luquinhas? Não é isso. Não é só isso. Efésios é escudo. O que é aqueles escudos? É você pegar aquilo, Senhor. Eu coloco sobre a minha vida o cinturão da verdade. Por quê? Porque Tu és a verdade sobre a minha vida. É colocar, não é se revestir. Antigamente a gente se vestia, né, Luquinhas? Não é formar um exército e falar, pá, vai pra guerra. Não. É pegar aquele escudo e trazer para a sua realidade de vida, né? E Efésios, ele é uma oração de guerra. Ali é uma oração de declaração. Senhor, a sua palavra me diz, né, que eu vou calçar os sapatos, os evangelhos. Você começa a declarar. O cinturão da verdade, Senhor, não só sobre a minha vida, mas sobre a minha casa, sobre a minha descendência. É você trazer a existência. É trazer a existência. E nós vamos fazer isso agora na prática. Vai ser uma confusão? Vai ser uma confusão boa. Por quê? Porque você vai se levantar no seu lugar e você vai trazer a realidade. Você vai trazer a autoridade sobre a sua vida e a sua casa. Qual que é a nossa maior motivação hoje? É que nós possamos sair daqui habilitados, autorizados pela palavra de Deus. E eu queria que vocês se colocassem de pé. Eu queria que os músicos se posicionassem.